Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu prefiro que vocês fiquem do lado de cá, porque o slide vai sair do lado de cá. Esse pessoal que está aqui na minha frente mesmo, vai ter dificuldade. Aí alguém vai dizer assim, eu não aprendi a lição hoje porque o pastor estava na frente, bem na frente. E eu não pude ver os slides. E o pastor ainda é pequeno, né, dona Maninha? Aí já não ajuda mesmo. Irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, vamos retomar os nossos estudos aqui no Credo Apostólico. Com a graça de Deus, hoje nós vamos iniciar um tema que eu particularmente gosto muito de falar sobre isso, né? Embora não seja um tema simples, né? Devido à natureza misteriosa que se encontra esse tema, mas certamente é extremamente importante para nós, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Cristo é o divisor de águas de toda e qualquer religião. Então, se você quer ver se uma religião é de fato uma religião verdadeira, pergunte àquela religião o que eles afirmam a respeito do Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra redentora. Se em algum momento aquela religião afirmar assim, olha, sim, nós cremos em Jesus, mas ele não é totalmente homem, ou ele não é totalmente Deus, pula fora, vai para longe, porque eles não compreendem de fato quem é a pessoa e a obra redentora de Jesus. Se aquela religião disser, não, nós cremos em Jesus, ele é homem, ele é Deus, mas ele não é suficiente salvador, a gente precisa de mais alguma coisa, né? A gente precisa de um passo a mais, só a morte de Cristo não é suficiente. Vai longe dessa religião, porque de fato eles não compreenderam a importância e a totalidade da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar início hoje, né, a esse tema, exatamente seguindo aí o texto, né, do Credo Apostólico. Vou pedir aos irmãos, por gentileza, para que leiam para mim o Credo Apostólico com aquela voz bem bonita que eu sei que vocês têm. Vamos lá? Amém. Então, nosso primeiro encontro aqui sobre esse tema, nós vamos começar falando então dessa primeira sentença aí, né? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ok? Então, a pergunta que a gente inicia esse estudo é exatamente isso, né? Quem é Jesus Cristo? Lembra quando Jesus estava andando com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, e ele então lança essa pergunta aos seus discípulos, né? O que o povo diz, o povo diz que eu sou, ou quem eu sou, né? E aí várias respostas vieram, né? Alguns dizem que você é um dos grandes profetas, né? Alguns dizem que você é isso, que você é aquilo. E Jesus então vira para os seus discípulos e faz essa mesma pergunta, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí vocês lembram da resposta, não é? Lembram que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus foi o quê? Pedro, você é um cara genial, né? Você realmente, Pedro, você é um cara diferenciado, né? Você fez uma pós-graduação e está valendo a pena todo o investimento. Foi isso que a resposta? Qual foi a resposta? Fala aí, Aninha, para nós, que o pessoal está com sono ainda.
Foi revelado pelo Espírito, né? Ele falou: Pedro, graças dou porque não foi nem carne e sangue que revelaram isso para você, mas o meu Pai que está no céu revelou isso para você. Né? Ou seja, ele recebeu uma revelação de Deus a respeito de quem era essa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Né? E isso tem muito a dizer para nós, né? Exatamente porque nós precisamos compreender de que essa revelação de quem é Jesus Cristo, ela vem de maneira sobrenatural sobre nós, tá? Vamos lá então, nós vamos dar uma introdução sobre as duas naturezas do nosso Redentor, tá? Nós vamos voltar sobre esse tema de maneira pormenorizada, talvez aí uns 4 domingos. No domingo que vem eu pretendo falar só sobre a natureza divina. Depois eu quero falar só sobre a natureza humana. Depois eu quero falar um pouquinho sobre o que nós chamamos em teologia da união hipostática de Cristo. Né? Será que uma natureza influencia a outra? Como é que são essas coisas? Mas hoje, de maneira introdutória, eu quero falar um pouquinho sobre as duas naturezas de Cristo. Tá? Vamos dar uma olhadinha então em alguns textos que ensinam claramente para nós a existência de duas naturezas em uma só pessoa. Tá? Então gravem essa expressão: duas naturezas, uma só pessoa. Não são duas pessoas numa só. São duas naturezas numa só pessoa. Ok? O primeiro texto então está lá em Lucas, capítulo 1, os versos 31 a 35. Vou pedir vocês para lerem para mim, por favor, lá no slide. Isso, então esse é o texto então da anunciação, né? Quando o anjo então aparece ali a Maria. Então algumas considerações que nós precisamos fazer nesse texto, né? A primeira coisa então que a gente encontra, né, que esse ser nascido de Maria era uma pessoa chamada Jesus, é o que diz aí no verso de número 31, tá? A gente vai encontrar isso daí. Então a gente vê que desde a sua concepção, né, ou até mesmo antes da sua concepção, veja então que o anúncio do anjo, né, era exatamente de uma só pessoa. Essa pessoa seria chamada Jesus Cristo. E a gente vai perceber daqui a pouco, né, de que o Senhor Jesus Cristo, então, já na sua concepção, ele já tinha essas duas naturezas, tá? Ou seja, o que Maria depois veio a gerar, né, a gestação de Maria, não era só a sua natureza humana, mas também a sua natureza divina. Então, o ser que está ali sendo gerado em Maria é uma pessoa completa. O Deus homem, tá? Que está sendo gerado ali em Maria, tá? A gente vai perceber então que ele também é chamado aí, né? Daqui a pouco a gente vai perceber isso no verso 32, que essa pessoa também é chamada de filho de Davi, filho do Altíssimo, e também ele é filho de Davi. Tá? Então veja, essa expressão filho do Altíssimo mostra para nós que ele veio da onde? Mostra o que dele? A sua divindade, a sua natureza divina. Foi o Pai, então, a gente vai ver daqui a pouco. O Pai enviou o seu Filho, é a segunda pessoa da Trindade. Mas ele também é chamado de filho de Davi. Filho de Davi mostra o quê? A sua humanidade, a sua descendência como filho de Davi. Então ele teve ali um curso, né? A gente vai ver um texto ali daqui a pouquinho, a gente vai entender exatamente essa questão da descendência, né? Então foi passado isso de maneira humana, tá? Então isso é extremamente importante para nós entendermos aquilo que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 1, ok?
Além disso, então, nós vamos ver que essa pessoa com as duas naturezas, ela haverá de reinar eternamente. Veja aí o verso 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então veja que essas duas pessoas, Deus homem, ele vai reinar eternamente, tá? Então veja que Jesus Cristo, ele cumpre aquilo que nós encontramos lá em Daniel, capítulo 7, os versos 13 e 14. Lá nós encontramos o profeta Daniel dizendo o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tá? Então veja aqui que a promessa do reinado deste Messias, deste Jesus, inclui tanto a sua natureza divina como a sua natureza humana. Tá? E isso tem algumas implicações para nós. E eu vou falar sobre isso mais adiante, tá? Então, além disso, você vai perceber que essa pessoa, ela teria essas duas naturezas numa gestação misteriosa. Veja que Maria, então, ela pergunta no verso 34. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Mistério. Ninguém sabe como isso de fato aconteceu, e não cabe aqui a nós tentarmos entender os pormenores desta relação. O ponto é, ela foi concebida, né? Ela foi concebida pelo Espírito Santo. Então vejam, irmãos, aqui as mulheres, por favor, me ajudem para não falar aqui uma besteira, né? Mas o nascimento de Jesus, não apenas o nascimento de Jesus foi algo de ser maravilhado, mas a própria concepção foi algo extraordinário, né? Ou seja, Maria veio a ser concebida por obra do Espírito Santo, sem algo natural, sem uma fecundação natural, sem uma relação sexual com um homem. Então veja que muitas vezes nós falamos muito do nascimento de Jesus, mas nós nos esquecemos da concepção, onde de fato todas as coisas deram início. Então percebam que o anjo fala exatamente sobre isso, né? Dessa concepção que seria algo sobrenatural. Ele diz: você vai conceber e dar à luz a este menino. Então é algo que deve chamar a nossa atenção, que mostra exatamente essas duas naturezas, tá? Então nós vamos perceber também, ainda dentro disso, que as duas naturezas dessa pessoa seriam unidas por uma ação milagrosa. Veja aí o verso 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá na sua sombra, tá? Então, notem, percebam novamente aqui, que uma vez que Maria concebe essa pessoa, nós vamos perceber depois que essas duas naturezas não se separam mais, tá? E isso é extremamente importante para nós compreendermos, inclusive no que diz respeito à morte e ressurreição do nosso Redentor, tá? Muito do que foi escrito de heresias, especialmente ali no século IV até o século VIII, tinha muito a ver exatamente com essa pessoa misteriosa do Senhor Jesus Cristo. Ora tentando negar a sua divindade, ora tentando negar a sua humanidade, né? E diversas coisas aconteceram ali, até que a igreja então pôde bater o martelo a respeito dessas duas naturezas numa só pessoa, tá? Nós precisamos então dessa compreensão. Além disso, então, nós podemos mencionar que o milagre sobre Maria faria a pessoa com as duas naturezas santas. Veja aí o verso 35, o finalzinho ele diz: por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então notem aí que essa expressão aparece, ente santo, tá? Então Cristo não foi apenas santo por causa da sua, no que diz respeito à sua natureza divina.
mas ele também era santo no que diz respeito à sua natureza humana, tá? E aqui eu já vou dar um spoiler, né? Já vou adiantar. Isso não quer dizer que ele era santo simplesmente porque ele era divino. A gente vai dizer, pastor, mas isso aí é fácil para ele, né? Ele era divino, então a natureza divina, ela suprimiu a natureza humana. Então Jesus não sentia as mesmas tentações que a gente sente. Isso não é verdade. A gente vai ver mais adiante, né? Que o que a gente entende é que uma natureza, ela não suprime a outra, ou seja, a divina não suprime a humana não suprime a divina. São as duas naturezas ali, são separadas, vamos dizer assim, né? Distintas uma da outra, mas unidas numa mesma pessoa. Então isso é importante a gente compreender desde então, tá? Então notem aqui, irmãos, no relato da concepção e do nascimento do Senhor Jesus Cristo, que desde a sua concepção Maria já estava gerando este ente santo, tá? Então isso é extremamente importante para nós, porque muitos cristãos pensam em Jesus apenas um adulto santo, né? Um homem santo, mas ele desde a sua concepção já era um bebezinho santo, tá? Então quem é mãe aí, né? Sabe do que eu estou querendo dizer. Já nos seus primeiros meses, 2 meses, nas primeiras semanas, Maria já gerava um ente santo. Ele não se tornou um ente santo. Ele não nasceu um ente santo. Ele foi concebido como este ente santo. É isso que nós afirmamos. Pastor, mas isso é difícil de entender, não é? Eu também acho. Mas se nós negarmos isso, nós estamos negando a própria essência do cristianismo. E nós podemos cair em diversas heresias que foram rejeitadas, como eu disse, nos primeiros séculos da era cristã. É isso que a Bíblia afirma para nós. Esse bebezinho, essa concepção, foi a concepção desta pessoa que possuía as duas naturezas. A natureza divina, que foi herdada do Pai, e a natureza humana, que foi herdada da sua mãe, Maria. Tá? Então, dentro disso, né, William Hendrickson, que é um comentarista bíblico, ele falando então sobre esse texto, ele diz assim, essa concepção singular, por meio da qual a palavra pré-existente de Deus assume a natureza humana, é algo que vai além da compreensão humana. Nem Deus, nem Gabriel exige de Maria que ela compreenda tudo. O que se requer dela é apenas isso, que ela creia e espontaneamente se submeta. Ok? Então isso também serve para nós, né? Nós não estamos aqui para ficarmos questionando como é que isso se deu, né? Nós cremos que de fato foi assim que as coisas aconteceram. Por quê? Porque é isso que a Bíblia mostra para nós. Ela não nos traz os detalhes, ela não traz para nós os dados médicos, nós não temos nenhuma radiografia de Maria dentro das Escrituras, né? Radiografia não, né? Ecografia, ainda bem que tem mulheres aqui, né? Se eu fosse médico, eu ia fazer uma radiografia numa criança, né? Mas não tem nenhuma ecografia aqui, né? Provando como isso se deu, mas é isso que a Bíblia diz, e é isso que nós afirmamos, e é isso que nós cremos, ok? Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha em mais alguns outros textos que mostram para nós também essa dupla natureza, né? Essas duas naturezas de Cristo. Vamos lá? Romanos 1. Os versos 3 a 4 também mostram isso para nós. Vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza. Ok, deixa eu só procurar aqui, eu acho que eu coloquei no slide errado, mas eu quero procurar aqui para os irmãos, só para que os irmãos entendam isso de maneira bem clara, né? Mas acho que está aqui mesmo. Vamos lá. Veja então que Romanos capítulo 1, ele fala também das duas naturezas, né? Veja então o que ele diz, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, segundo a natureza humana, ele veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus
com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que interessante, irmãos, a palavra que é traduzida aqui para nós como descendência, eu não quero que ninguém caia da cadeira naquilo que eu vou dizer, né? Mas a palavra que é traduzida aqui para nós como descendência é a palavra espermato, no grego, que é a palavra que é traduzida para nós como esperma, né? Que a gente tem essa ideia, né? Aqui não estou falando apenas da questão física, né? Da coisa, mas é exatamente a semente que traz à existência a nova vida, né? Então a gente não precisa entrar aqui em detalhes, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Mas é a partir disso, então, que é fecundada a nova vida. Então Paulo está dizendo que Jesus veio da descendência de Davi. Ou seja, Davi gerou filhos, dos filhos de Davi então foram gerados outros filhos, e aí então até que chegou na pessoa de Jesus Cristo. Isso mostra para nós, irmãos, de maneira mais natural possível, não tem como a gente pensar de uma maneira mais natural do que isso, a própria descendência terrena do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio do nada. Ele tem uma família, ele tem pai, mãe, pai, avô, avós, bisavós, tataravós e por aí vai, até chegar em Davi. O seu pai é Davi nesse sentido, né? Então a gente vê essa descendência humana, e a gente pode inclusive rastrear essa descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio do nada. Ele não tem parentes, ele não caiu aqui e simplesmente a gente falou, opa, é o Filho de Deus. Não, a gente pode nortear então a própria descendência do Senhor Jesus Cristo. Então isso mostra claramente a sua humanidade. Ao mesmo tempo, Paulo está dizendo aqui para nós que o Senhor Jesus Cristo, então, ele é então o Filho de Deus. Ou seja, ele veio dos céus, né? O seu pai, embora seja natural, o seu pai natural seja José, nós podemos dizer com toda certeza que o pai do Senhor Jesus Cristo é o seu próprio pai, né? O Senhor do céu e da terra, tá? Por isso, então, a gente precisa compreender isso de maneira bem clara, ok? Calvino, então, comentando esse texto de Romanos, ele vai dizer o seguinte, olha, divindade e humanidade são os dois requisitos que devemos procurar em Cristo, caso pretendamos encontrar nele a salvação. Sua divindade contém poder, justiça e vida, nos quais nos são comunicados por sua humanidade. Por essa razão, o apóstolo expressamente mencionou ambas em seu sumário do Evangelho, ao declarar que Cristo manifestou-se na carne e que na carne ele declarou ser o Filho de Deus. Isso é extremamente importante, volto a dizer, nós compreendermos, irmãos, porque nós muitas vezes podemos, até muitas vezes inocentemente, às vezes a gente não tem intenção de fazer isso, mas nós podemos acabar suprimindo, especialmente a natureza humana, não é? Quando a gente pensa num Messias sofredor, a gente tem a tendência a inclusive minimizar os sofrimentos do Messias. A gente pensa muito no Redentor como esse homem glorioso, né? E ele de fato é. Mas nós precisamos compreender as duas coisas dentro do mesmo peso, né? Dentro da mesma balança. Nós não podemos suprimir uma das naturezas em detrimento da outra. Tá? Nós não podemos fazer isso, né? Dizer, não, ele é mais Deus, ou ele é mais humano. Né? A gente precisa compreender isso de maneira muito bem clara. Ok? Além disso, então, o outro texto está lá em Romanos capítulo 9, o verso de número 5. Então lá diz assim, né? Deles, ou seja, dos judeus, são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito, é Deus bendito para todos sempre. Amém. Tá? Então note aí novamente Romanos capítulo 9, duas coisas que nos chamam a atenção a respeito da humanidade de Cristo. Ele descende da onde? Jesus, qual era a nacionalidade do Filho de Deus? Ele é judeu, é isso mesmo. Ele nasceu na nação judaica. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele
ele falava exatamente a língua dos seus parentes, ele falava a língua do seu povo, ele se vestia como seu povo, ele usava todos os recursos sociais do povo judeu, ele não tinha nenhuma coisa especial nesse sentido aí, tá? Então, se ele nascesse aqui na nossa época, ele certamente falaria português, né? Se ele nascesse no Nordeste, por exemplo, ele teria o sotaque nordestino. Se fosse lá no Sul, ele teria também o sotaque sulista e por aí vai, né? Se ele nascesse na Bahia, ia ter o sotaque baiano, ia comer vatapá, ia comer buchada, né? Talvez se nascesse no sertão, certamente se vestiria como eles lá. Comeria a mesma comida, usufruiria dos mesmos recursos que aquelas pessoas têm ali. Então, nesse sentido, a humanidade de Cristo foi exatamente isso. Ele não era um ser especial nesse sentido de que andava flutuando aí pelos desertos ali da Judéia, né? Às vezes a gente imagina, né, Jesus andando ali por aqueles rincões ali da Judéia, Jerusalém, e a gente pensa assim, ele nem sujou os pés dele. Porque ele era Deus, né? Não, ele sujou os pés, ele sujou a roupa dele. E todas as necessidades fisiológicas que você imaginar, Jesus certamente passou por elas, né? Ele não tinha um mecanismo, um sistema digestivo diferente do nosso. Então, quando ele sentia vontade de ir ao banheiro, ele ia, né? Aí você fala, pastor, que heresia é essa? Humano. Ele era humano, ele se cansava, a gente vai ver sobre isso, né? Ele tinha necessidades fisiológicas, ele tinha necessidades físicas, ele comia, né? Ele precisava descansar, ele dormia. Você já imaginou Deus dormindo? Né? Mas é isso que nós encontramos dentro disso daí. Mas ao mesmo tempo, veja que Paulo destaca a natureza divina de Cristo. Ele diz, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem é o Deus bendito aqui que ele está mencionando? É o Senhor Jesus, é esse aqui que ele está dizendo. O Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Esse Cristo judeu, ele está dizendo, ele é o Deus bendito. Então, ao mesmo tempo que ele andava na Judéia e nós víamos que ele era visto como alguém como os demais, nós não podemos também dizer que ele era totalmente comum. Ele não era um homem comum. Mas ele era o próprio Deus andando na Judéia, caminhando, andando então naqueles rincões, andando naqueles becos, conversando com todo tipo de gente, tocando gente imunda, andando no meio daquelas pessoas que muitas vezes estavam ali sofrendo. Era o Deus encarnado andando entre eles. Tá? Então é isso que nós precisamos compreender de maneira clara. Mais uma vez aqui, irmãos, eu vou usar as palavras de João Calvino. Vou pedir os irmãos para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá? Temos aqui... Isso, então guardem. Aquele que nasceu do judeu segundo a carne é Deus bendito para sempre. Que corpo que Jesus tinha? Um corpo humano, carne, osso, né? Era isso que ele tinha. Ele não recebeu um corpo vindo do céu, mas o corpo nascido da carne, né? Como eu e você, mas sem pecado, ok? Vamos lá então, de onde procede as duas naturezas de Jesus Cristo? A gente já pode responder essas perguntas, olhando então que a natureza divina, então, ela procede do Pai. Gálatas 4, verso 4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Tá? Então, qual foi dos três que encarnou? A segunda pessoa da Trindade. O Pai enviou o seu Filho Jesus Cristo para que ele pudesse então encarnar-se, né? Para que ele pudesse se tornar um de nós. Então a natureza divina vem de quem? Vem do Pai.
Então isso é extremamente importante também para nós. Deus enviou o seu Filho, como nós cantamos naquele hino, né? Para que ele pudesse então nos resgatar. Então notem que a natureza divina de Cristo não diz que ele é apenas um ser divino. Ele não é ali na mesma equivalência dos anjos. Não, ele é a segunda pessoa da Trindade, tá? É isso que nós afirmamos. Além disso, então, nós podemos dizer que a natureza humana procede de Maria. Diz lá, né? Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então olha que coisa maravilhosa e ao mesmo tempo misteriosa. Deus enviou o seu Filho e ele nasceu da Virgem Maria, né? Ele encarnou e nasceu da Virgem Maria, ok? Então isso nós afirmamos. Cristo tem as duas naturezas, a natureza divina vinda do Pai, a natureza humana vindo de Maria, ok? Vamos lá, por que o Redentor então precisava possuir as duas naturezas? Algumas questões importantes que nós podemos mencionar aqui. Primeiramente então, Jesus Cristo precisava ser humano para substituir homens. Então o Redentor precisava ser homem em todas as coisas. Hebreus 2,17 diz, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornassem semelhantes aos irmãos. Então se ele não fosse um de nós, como é que ele ia nos socorrer? Como é que ele ia nos alcançar nas nossas tentações, nas nossas lutas? Eu já falei isso aqui diversas vezes, né? Quando você vai num sepultamento e de repente tem ali um colega seu, um parente seu, um amigo seu que perdeu o pai ou perdeu a mãe, e você chega então para consolar, mas você está com seu pai Vivinho da Silva lá, sua mãe está em casa, você vai lá, você consola, você dá uma palavra amiga, mas você não sabe exatamente a dor que aquela pessoa está sentindo. Por quê? Porque você não perdeu seu pai, você não perdeu sua mãe. Agora, quando você perde o seu pai ou sua mãe, e você vai consolar alguém que de fato está passando por isso, você sabe o que é a dor de perder um pai e perder uma mãe. Então você pode ainda de maneira mais compassiva, né, se compadecer daquela situação. Por quê? Porque você já passou por isso, né? A mesma coisa quem já perdeu um filho, né? Ou quem passou por uma doença incurável, ela tem a capacidade melhor do que os outros de se compadecer daquela pessoa naquela situação. Ela pode dizer, olha, eu já passei por isso daí, eu sei o que é perder a mãe, perder o pai, perder um filho, passar por uma doença incurável, eu sei o que é isso aí, porque eu já passei por isso. Então Cristo precisava ser homem porque ele precisava nos socorrer. Como é que ele ia nos socorrer se ele não sabe o que eu passo? As tentações que eu passo, as lutas que nós como seres humanos passamos, o que é viver na carne, né? O que é experimentar a limitação, ele precisava passar por isso. Então ele necessitava ser homem para substituir os homens, tá? A gente vai ver falar um pouquinho disso mais adiante no que diz respeito à sua mediação também, tá? Então o Redentor precisava ter as mesmas experiências humanas para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. A gente sabe aquele ditado, né? Qual é o lugar mais difícil da vida? É assumir o lugar do outro, não é? E muitas vezes nós julgamos as pessoas porque a gente não sabe exatamente o que aquelas pessoas estão passando. A gente diz, isso é moleza sua. Você está muito fraco. Você está com a sua fé é vacilante. Você é muito frouxo, não é? Mas quando nós assumimos o lugar daquela pessoa, a gente fala, realmente, eu acho que o negócio era difícil, não é? Então, a gente precisa assumir o lugar do outro. É o que a gente chama de empatia, né? A gente assumir o lugar do outro e dizer, não, é difícil estar nesse lugar. Como é que Cristo poderia saber o que eu passo se ele não está no meu lugar? Se ele não está sentado na mesma cadeira que eu estou, não é? Então, ele precisava assumir o meu lugar, ele precisava assumir a natureza humana para saber de fato o que é ser um ser humano, como é difícil muitas vezes para nós enfrentarmos as tentações dentro dessa nossa limitação. Por isso então, ele precisava passar pelas experiências humanas, né? Ele precisava então passar por aquilo que nós passamos, ok? Além disso então, nós podemos mencionar
que o Redentor precisava ser homem para tratar com Deus as coisas dos homens. Veja lá que Hebreus capítulo 2 ainda diz que ele é misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Quando a gente for entrar na questão da mediação, é isso que nós vamos olhar, né? Deus está em conflito com os homens. Então nós precisamos de um homem que fale por nós diante de Deus. Como Deus, Cristo já sabia de tudo isso, mas ele precisava estar na condição, ou na nossa condição, para que ele pudesse então dizer a Deus a respeito das nossas coisas, a respeito das nossas limitações. Ele precisava ser um conosco, para que ele pudesse então levar as nossas causas diante de Deus. Eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho isso muito belo. Ele assumiu o nosso lugar como nosso representante e agora então ele apresenta diante de Deus as nossas demandas e as nossas necessidades. Além disso então, o Redentor tinha de ser homem para fazer propiciação pelos pecados. Veja lá que Hebreus ainda 2,17 diz, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, ele era o nosso sumo sacerdote. Então, como sumo sacerdote, ele precisava apresentar diante de Deus sacrifícios pelo povo. Mas ele precisava ser como um de nós. Por isso, então, ele precisava fazer essa propiciação pelos nossos pecados. Tá? Além disso, então, Jesus Cristo não devia ser apenas um homem ideal. Desculpa, né? Jesus tinha que ser um homem ideal, não apenas real. Ou seja, ele tinha que ser como nós somos, mas ele não podia ser só o que nós somos. Ele tinha que ser alguma coisa a mais. Porque se ele fosse pecador como nós, não ia adiantar nada, não é verdade? Se ele possuísse os mesmos pecados que nós temos, não ia adiantar absolutamente nada. Se ele não conseguisse cumprir a lei de Deus como nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, ia ser só mais um lançado no fogo do inferno. Mais um na lista, né? A gente ia dizer para Jesus, olha, entra na lista, na fila aí dos pecadores, porque está longa. Ele precisava ser real, mas ele precisava ser um homem ideal, perfeito. Né? É isso então que Hebreus 7,26 vai dizer. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então vejam, irmãos, que o sacerdócio na época de Moisés, o sacerdote apresentava pecado em favor dele, e depois então ele apresentava a sacrifício em favor do povo. Jesus não tinha necessidade de apresentar a sacrifício por si mesmo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele não precisava sacrificar-se em favor de si mesmo. Porque ele era perfeito, inculpável. O sacrifício de Cristo, então, sempre tem essa referência de sacrificar-se por nós, tá? E não por si mesmo, mas por nós, em nosso favor. Além disso, o sacrifício precisava ser perfeito. O sacrifício de Cristo, então, foi nesse sentido. Por isso que ele é chamado de Cordeiro de Deus. Então, ele não é só o sacerdote perfeito, ele é o sacerdote perfeito, sem mácula, inculpável, mas ele também é a oferta perfeita, sem mácula, sem mancha, apresentada diante de Deus. Tá? Então imagine se nós pudéssemos retratar isso numa cena, né? Jesus Cristo então chegando diante de Deus Pai, como sacerdote, e Deus perguntasse a ele, qual é a tua oferta? Para que você apresente então diante de mim em favor dos homens. E Cristo então pudesse responder, a oferta sou eu. Eu mesmo me oferecerei como sacrifício em favor do meu povo. Você consegue dormir com informação dessa? Então, Cristo não ofereceu um sacrifício qualquer. Ele ofereceu a sua própria vida em sacrifício por nós. Por isso ele não era apenas um homem real, mas ele também era um homem ideal. Alguém que estava acima
no sentido de que ele não tinha pecado sobre si, tá? Ele não era como um de nós nesse sentido aí, ou seja, ele não tinha pecado como nós temos. Além disso, então, o Redentor precisava ter uma natureza humana, porque ele precisava ser tentável. Não sei se existe essa palavra, mas foi a palavra que eu achei. Mas ele não podia pecar. Então, como Deus, certamente ele não cairia em pecado. Ele precisava assumir a natureza humana para ver o que é ser tentado. É o que diz lá Hebreus capítulo 4, verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, cuidado, irmãos, com uma pegadinha que existe por aí, tá? Até entre crentes eu já ouvi isso. Ah, pastor, Jesus foi tentado, mas ele não foi tentado igual eu, porque ele era Deus. Ele não podia pecar, né? Por causa da sua natureza divina, ele nunca ia cair. Né? Então ele não foi tentado de fato, como eu sou tentado, né, com o pecado. Não caia nessa ladainha, né? Não caia nessa churumela, não caia nessa historinha para fazer você cair numa pegadinha, né? Ouça o que a Escritura diz a respeito disso. O autor de Hebreus está dizendo, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelos homens. Desça da cruz se realmente você é filho de Deus. Transforma essas pedras em pães se de fato você é o filho de Deus. Me adore que eu vou te dar tudo que você desejar. Pedro, seu discípulo, diz, Senhor, que esse negócio de morrer na cruz, isso não, Senhor, a gente não quer isso do Senhor. Né? E ele teve que dar uma palavra dura a Pedro ali. Lembre-se de Jesus no Getsêmani. Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas se não é possível, faça-se a tua vontade. Lembre-se do desamparo que Cristo sofreu na cruz, todas as tentações que ele sofreu, não só no seu corpo, mas também na sua alma, como a gente vai ver nos próximos domingos. Não foi só a chicoteada que doeu em Jesus, mas os sentimentos e as emoções que ele sentia por dentro. No próprio Getsêmani ele vai dizer, eu estou triste, a minha alma está triste até a morte. Então não caia nessa ladainha, nessa conversa frouxa que você ouve por aí, dizer que Jesus não sofreu tentação, não. Isso aí é história da carochinha, isso é ficção. Porque ele não podia cair, ele não podia de fato pecar. Não é verdade, ele foi tentado, é isso que a Escritura diz para nós. Tá? Mais uma vez, Calvino vai dizer o seguinte, Cristo se vestiu de nossos sentimentos, mais do que a nossa carne, não só para revelar-nos ser ele genuinamente homem, mas para aprender, através da sua própria experiência, a socorrer-nos em miséria. E não porque, como filho de Deus, necessitasse de tal instrução, mas porque só assim poderíamos compreender a preocupação que ele nutre por nossa salvação. Sempre que labutamos sobre as fragilidades de nossa carne, tenhamos em mente que o Filho de Deus as vivenciou também para que nos encorajemos por seu poder, no caso de nos sentirmos esmagados por elas. Em resumo, o que Calvino está dizendo Cristo pode nos socorrer, porque ele também passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Você se sente rejeitado? O Filho de Deus também foi rejeitado. Você é mal compreendido? Ele também foi mal compreendido. Você sofre dores no corpo? Ele também sofreu dores no corpo. Você sente rejeição na alma, as pessoas não gostam de você? O Filho de Deus também passou por isso. Você tem medo da morte? Ele também ficou aflito diante da morte, diante da tribulação. Você tem dificuldades, né, muitas vezes de lidar com os seus sentimentos. Ele também muitas vezes foi confrontado a respeito disso. Então nós temos um sumo sacerdote que pode nos socorrer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Você se sente atormentado pelo inferno? Você acha que o diabo está se levantando contra você? O diabo também se levantou contra o Filho de Deus.
Então nós temos esse nosso ajudador, esse nosso consolador, o Senhor Jesus Cristo, que compreende tudo aquilo que nós passamos e daquilo que de fato nós necessitamos. Eu acho que eu não anotei aqui, mas eu vou pedir alguém para procurar para mim, por gentileza, salvo engano. Ok, não, eu já achei aqui, mas eu queria que alguém lesse para mim, por gentileza, Hebreus capítulo 5, os versos 7 a 10. Eu coloquei aqui no outro slide, mas alguém leia para mim, por favor, Hebreus capítulo 5, os versos 7 a 9. Para a gente fechar esse ponto, então, da necessidade da natureza humana de Cristo. Quem achou pode ler, com a voz bem bonita aí de vendedor de pipoca. Isso, é isso mesmo. Aninha, explica para nós aí, por que Cristo teve que aprender a obediência? Cristo era desobediente, você acha? Ele não era o Filho de Deus, mas o autor de Hebreus está dizendo que ele aprendeu a obediência. Sim. Mas tem um elemento que precisa entrar aí. Qual é o elemento que falta aí? Ele aprendeu a obediência em quê? Antes de... Vai colar, Você acha que na eternidade Cristo era desobediente? Na eternidade? Mas como homem ele já havia aprendido a obediência? Ele era homem na eternidade? Então como é que ele aprendeu a obediência? Com sofrimento. Mas sofrimento aonde? Na carne humana. Né? Encarnado, ele aprendeu a obedecer a Deus nesse sentido. Né? É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Né? Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então veja, irmãos, nós temos esse nosso mediador humano, né? A gente ainda está tratando da natureza humana, que pode nos socorrer, porque ele foi obediente até mesmo quando ele sofreu. Né? Então quando eu e você queremos desistir dizendo, Deus, está muito difícil, eu estou sofrendo muito. Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E nós precisamos também obedecer a Deus desta maneira, né? Não é obedecer a Deus só quando a coisa está boa, quando está tudo bem, né? Quando as coisas estão fluindo do jeito que a gente quer, mas é obedecer a Deus, manter-se firme diante de Deus, mesmo quando as coisas estão fora do eixo, né? Mesmo quando as coisas não estão acontecendo da maneira como nós queremos ou desejamos. Mesmo quando o nosso planejamento, né, ele vai por água abaixo, mas dizer, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Então isso é desafiador para nós. Por isso Cristo aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Quer falar, Wilson? Ou podemos seguir? Isso. O que eu quero dizer lá é que precisava ser um homem sem pecado, né? Era um homem que não podia pecar nesse sentido, né? Ele precisava se manter íntegro, né? Era um homem tentável, mas que não poderia cair na tentação. O sentido lá é esse, né? Era alguém que fosse como nós, mas não podia cair na tentação. Assim como Adão caiu, né? Não podia ser uma repetição disso. Tá? Vamos lá então, irmãos, para a gente partir então para a natureza divina. Então por que Cristo deveria ter a natureza divina também? Jesus Cristo então precisava ser Deus para ser um poderoso Salvador.
assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Tá? Então, Cristo precisa ser divino também, porque senão a salvação dele é limitada. Ele tem que ser divino, porque o seu sacrifício precisa ser eterno, precisa ser grandioso. Senão ele não tem poder para salvar, não é? Como é que ele vai? Se a gente pensar só na parte humana dele, a gente vai pensar, mas e agora, né? Como é que vai ser isso daqui por diante, né? Então ele precisa ser também divino, porque ele precisa ser esse poderoso Salvador em nossas vidas, né? O autor de Hebreus novamente vai dizer assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo, como participante então da nossa natureza, ele pode também agora nos socorrer, ele pode então nos salvar, porque ele também é um Deus poderoso. Ele derrotou a morte, ele derrotou Satanás, ele destruiu então os seus inimigos. Além disso, eu já mencionei, né? Ele precisava ser divino, porque ele precisava apresentar um sacrifício de valor, né? Faltou um R ali, valor infinito, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma só vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Aqui o autor de Hebreus está fazendo a comparação do sacerdócio de Cristo com os sacerdotes do Antigo Testamento. Então, todas as vezes eles precisavam apresentar sacrifícios pelo povo, porque o povo não parava de pecar, o povo tinha natureza pecaminosa. Então, o sacerdote precisava continuamente apresentar esse sacrifício. Aqui, Cristo não precisa mais apresentar sacrifício. Ele já apresentou o seu sacrifício de uma vez por todas, por nossos pecados. E isso tem valor eterno, irmãos. Eterno, tá? Então, veja, aqui também um ponto importante, né? Existem algumas doutrinas aí fora que diz que Cristo continua sacrificando-se pelos nossos pecados. Isso não é verdade. Não existe mais um sacrifício de Cristo. Ele aconteceu uma vez por todas na cruz do Calvário. E, como dizia o outro, né? Zé fini, acabou. Cristo não se sacrifica mais uma vez. Você não precisa sacrificar-se pelos seus pecados. Você não precisa apresentar oferendas, ofertas, sacrifícios diante de Deus pelos seus pecados. Cristo fez isso uma única vez por todas e eternamente. Ok? Além disso, então, Cristo precisava ser divino para suportar a ira divina. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nós lemos, né? Tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Certamente, se Cristo fosse apenas humano, a ira de Deus cairia sobre ele, irmãos, não ia sobrar nem o sapato dele, não ia sobrar nada. Né? Porque a ira de Deus recaiu sobre ele. Ele precisava também ser divino, né? Para que não só o seu sacrifício fosse eterno, mas porque também a ira de Deus não o fulminasse naquela cruz de uma vez por todas, né? Então isso também faz-se necessário. Além disso, então, ele precisava ser divino exatamente para que ele pudesse salvar pecadores. Quem salva pecadores? Deus. É isso que Isaías vai dizer. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E aí Atos capítulo 4, verso 12, Lucas vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então só quem pode salvar é quem? Deus. Lembra lá em Marcos capítulo 2, quando aquele paralítico
desce ali da laje, né? Desce ali diante da sala, ali diante de Jesus, e que eles falam exatamente isso. Quem pode perdoar pecados senão Deus, né? Eles ficam indignados, e com razão, né, em certo sentido, porque eles falam, só Deus pode fazer isso. E Jesus está dizendo, pois é, eu estou fazendo exatamente isso. Então me adorem, porque eu sou verdadeiramente Deus. E de fato, irmãos, a Bíblia vai dizer isso, só quem pode salvar é Deus. E Cristo então se apresenta como Deus, esse Deus Salvador. Então por isso da sua necessidade da natureza divina, ok? Por que então ele necessitava das duas naturezas? Então, nós precisamos só partir aqui para o final, né? Por que então a necessidade das duas naturezas? Primeiramente, então, para que ele pudesse ser o representante dos pecadores. Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tá? Então ele é colocado como cabeça, como representante dos homens diante de Deus. Então deixa eu te dar uma notícia má e uma notícia boa. Qual que você quer primeiro? A má? Vamos então para a má. A má notícia, né, é que eu vou ter que tirar algumas coisas da sua cabeça, que às vezes a gente pensa que Deus tem um pacto com a gente, né? Deus tem um pacto comigo. A gente pensa assim, nessa coisa muito pessoal, né? Então a gente pensa assim, Deus fez um pacto, uma aliança comigo. A notícia ruim é, Deus não fez pacto nenhum com você. Deus não fez pacto nenhum com você. A notícia boa é que o pacto que Deus fez, que a gente chama de pacto da redenção, é feito com o Filho de Deus. Porque Ele é o nosso representante. Ele é o nosso cabeça. Eu falei sobre isso aqui na semana passada. Tudo que é colocado diante de nós vem pelo Filho. A eternidade, a salvação, a graça, a misericórdia. A obediência que Deus deseja de mim, de você, ela nunca vai ser perfeita, porque ela não é perfeita. E mesmo que você e eu nos esforcemos para agradar a Deus, e a gente deve fazer isso, mesmo que a gente faça todo o possível para que Deus seja glorificado por meio da nossa vida, e nós devemos fazer isso, nós nunca chegaremos à obediência perfeita. E mesmo que eu e você nos esforcemos para isso, e nós devemos fazer isso, Deus já recebeu a obediência perfeita. Mesmo que eu e você lutemos para sermos santos, e a gente tem que fazer isso, nós devemos ser santos, Deus já tem a santidade do homem perfeito. Por isso, irmãos, quando nós pecamos, deu certo aí? Isso. Então, mesmo quando eu e você pecamos, quando nós não fazemos a vontade de Deus, a gente não cai em desespero, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo. Ele obedeceu em todas as coisas. Ele foi perfeito em todas as coisas. Então, deixa eu te dar uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? Você quer a Raeliane, que é a ruim. Essa aqui é a boa. Não, já dei a boa também, né? A boa é que a obediência é de Cristo. Então vamos começar então pela notícia boa. A notícia boa é que Deus, quando ele nos olha sempre por meio de Jesus Cristo. Sempre. A notícia ruim é que as nossas obras nunca serão completas, mas elas são aceitas por meio de Jesus. Então,
Então, por que nós estamos aqui nessa manhã? Não é para a gente chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, olha para mim, olha como é que eu sou bonitinho, olha como é que eu sou perfeito, olha como é que eu sou um crente apurado, olha como é que eu sou um crente dedicado, olha como é que eu sou uma pessoa que trabalha na igreja, eu sou líder na igreja, eu faço as coisas do Senhor na igreja, eu dedico a minha vida para o Senhor, olha, eu sou um homem, uma mulher dedicada a Deus, olha, essa semana eu passei a semana inteira orando, eu li a Bíblia essa semana, Deus, olha só como é que eu sou legal. Você deve fazer todas essas coisas que eu falei você fazer. Você deve ser uma pessoa maravilhosa, você deve ser um bom crente, você deve ler a Bíblia, você deve orar, você deve se dedicar a Deus. Mas isso tudo só chega a Deus por meio de Jesus Cristo. E mesmo que você ainda fale em tudo isso que eu falei agora para você, Deus ainda ama você e Deus ainda se compadece de você, porque Ele ama você através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E Ele não precisa da sua perfeição, porque Ele já tem a perfeição do Filho. E nós nunca vamos, de fato, conseguir chegar lá. Então, pare de olhar para você mesmo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, que fez tudo aquilo que Deus deseja que eu e você façamos. Além disso, então, Ele precisa das duas naturezas para ser o mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Por que Ele tem que ser as duas naturezas? Porque tem duas pessoas em conflito. Uma pessoa quem é? Quem é a pessoa do lado de lá que está irada contra os pecadores? Deus está irado, né? Lembra lá do sermão de Jonathan Edwards? Né? Pecadores na mão de um Deus irado. Deus está em fúria para lançar a sua fúria contra os pecadores. Do lado de cá você tem quem? Os pecadores, né? Do lado de cá você tem um Deus que requer plena e completa obediência. Do lado de cá você tem pecador que não consegue fazer absolutamente nada. Só tropeçando, né? Caindo cada vez mais. Do lado de cá você tem um Deus santo, puro. Um Deus que não tem nenhuma sombra de escuridão. Aqui você tem um pecador lançado num lamaçal de pecado, sujo para tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, como é que a gente vai unir essas duas coisas? A gente não consegue unir nem o ímã, né? Se a gente virar o ímã, a gente não consegue juntar os ímãs, né? E como é que a gente vai unir esse Deus santo no meio de pecadores? Nós precisamos também de um homem santo. Nós precisamos de um homem que se obedeça. Nós precisamos de um sacrifício perfeito. Do lado de cá, nós precisamos apaziguar a ira de Deus. Deus precisa lançar a ira dele sobre alguém. E aí entra esse mediador, o Senhor Jesus Cristo, também chamado de fiador. Né? Então ele une essas duas pessoas. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, né? Nós temos paz com Deus. Paz não é essa paz que você imagina não, né? Eu estou em paz comigo mesmo. Não é a paz interior lá do Kung Fu Panda não, né? Paz interior, não é nada disso. Paz com Deus é que eu e você podemos nos relacionar com Deus sem nenhum entrave, sem nenhum obstáculo, sem nada que tenha no meio, sem nenhuma rusga. Você pode se relacionar com Deus e Deus não vai olhar para você de cara feia, não. Porque você está em paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque Ele é o nosso mediador. Ele nos uniu então agora a Deus por meio do seu sacrifício. Ele é um de nós, Ele cumpriu a obediência que Deus exigia, a santidade que Deus exigia, o sacrifício que Deus exigia. Por outro lado, então, Deus pôde lançar a sua ira sobre o seu próprio Filho. E aí, então, ele pôde perdoar os nossos pecados. Tá? O reverendo Heber Campos, né, Heber Carlos de Campos, ele diz, um mediador é aquele que permanece entre duas pessoas em litígio. Quem são as pessoas em litígio? Deus e o homem. Existe esse litígio entre nós agora? Os crentes, aqueles que creem em Jesus? Sim ou não? Não existe mais. Por quê? Porque o nosso advogado, o nosso fiador, o nosso mediador, ele entrou e uniu essas duas partes, tá? Então ele vai dizer, no caso de Jesus Cristo, ele é representante nosso, representante de Deus.
pois ele vindica os interesses de ambas as partes, um Deus irado e o homem pecador carente de perdão. Todavia, a iniciativa toda nesse processo é por causa do amor divino, é sempre de Deus Pai, ok? Além disso, então, só para nós partirmos aqui rapidinho para o final, além disso, ele precisava ter as duas naturezas para que ele pudesse cumprir o propósito original de governar a criação. Então, todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É novamente o que diz Hebreus capítulo 2, o verso de número 8. Adão tinha que governar todas as coisas, mas ele falhou. Agora Cristo governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a criação. É o que a gente vai ver, tá? Além disso, ele precisava das duas naturezas para que ele pudesse então se tornar o padrão do nosso comportamento. 1 João 2,6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 3,2, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Qual é o padrão do cristão? Cristo. Você não precisa ser parecido comigo. Você não precisa ser parecido com aquele líder espiritual que você admira lá na televisão. Você não é uma feição sua melhorada. O alvo a ser alcançado é ser parecido com Cristo. Pastor, mas o padrão é alto, mas o padrão é esse. Ser parecido com Cristo. Você precisa ser parecido com o Senhor Jesus Cristo, tá? Além disso, então, nós podemos mencionar para que ele pudesse ser o padrão da totalidade de nossa natureza humana. Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Por que então nós seremos aperfeiçoados? Porque Cristo tem a natureza humana aperfeiçoada. Lembra que nós lemos aqui que nós seremos semelhantes com Ele na ressurreição dos mortos, na pergunta aqui que nós lemos do Catecismo de Heidelberg. Então nós vamos ser ressuscitados com a mesma natureza que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Ele está lá com seu corpo glorioso e nós seremos também glorificados. Tá? Por isso então é importante nós compreendermos isso de maneira clara. Tá? Então veja, citando aqui novamente, o pastor Heber Campos, né? Ele vai dizer o seguinte: o terreno é a expressão das coisas que corrompem por causa da queda, né? Está errado ali também. E o corruptível é o que herdamos de Adão. O celestial é o que Cristo está fazendo em nós, restaurando a nossa imagem, com corpo e alma perfeitos. Então, dentro disso, irmãos, eu posso afirmar para vocês que a nossa condição na glória será uma condição maior, mais superior, melhor do que o próprio Adão. Porque Adão podia pecar e a gente sabe o final da história. No céu nós não poderemos mais pecar. Nós teremos uma natureza diferente da natureza de Adão, ok? Vamos partir então aqui para a conclusão. Eu queria que os irmãos lessem a citação aí do Amstermaier, por favor. O homem moderno Isso. Então leve em consideração as palavras do reverendo Amstermaier, né? Tudo que nós falarmos a respeito de Jesus, que não o considere como Deus encarnado, na verdade não é um elogio,
É uma espécie de blasfêmia contra a própria natureza do Filho de Deus. Algumas considerações finais, né? Vou pedir novamente os irmãos para lerem, por favor. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, vou pedir os irmãos novamente para continuarem ali aí. Parou aqui, Lucas. Pode passar o próximo aí, por favor. Vamos lá? Uma pessoa... Isso, tá? Então, o que a fé cristã, ela menciona é que nós devemos aceitar, pela fé, o mistério glorioso das duas naturezas. Qualquer, irmãos, afirmação que façamos, que não leve em consideração tudo aquilo que nós mencionamos aqui nesta manhã, ela pode, de fato, nos afastar, e muito, da verdadeira fé cristã. E não são poucos os que têm se afastado disso, né? Muitas religiões, como eu mencionei, são arranjadas de uma maneira, né, que você fala, puxa, que legal, que bacana, que padrão moral essa religião A, B ou C, ela tem a respeito das coisas desta vida. Mas pergunte o que essa religião pensa sobre o Senhor Jesus Cristo. E aí você vai saber, de fato, se essa religião, seja ela qual for, ela realmente é uma religião cristã ou não. Até mesmo no meio evangélico, muitas vezes Cristo tem sido colocado de escanteio, né? Muitas vezes Cristo não é adorado da maneira como ele deveria ser adorado. E muitas vezes a salvação, ou pelo menos a doutrina da salvação, se torna prejudicada, exatamente porque as pessoas pensam assim, eu tenho Cristo, mas eu preciso fazer alguma coisa a mais. Só Cristo não é suficiente. Isso é contrário à própria fé cristã. A nossa salvação depende exclusivamente, irmãos, dessa pessoa, Jesus Cristo, completamente homem, completamente Deus, tá? Então, para nós partirmos aqui para os finalmente, eu vou pedir mais uma vez os irmãos para lerem aí a afirmação do pastor Charlie Hodge. Vamos lá? Todos os dias da vida espiritual, da pessoa de Cristo, tal como é apresentada na Escritura. As falsas explicações criam a necessidade de uma explicação correta. Os hereges de todas as épocas têm explicado de tal maneira os fatos registrados acerca de Cristo, que têm negado ou a veracidade acerca de sua natureza divina, ou a integridade de sua natureza humana, ou a unidade de sua pessoa. Portanto, a igreja se viu constrangida a ensinar o que está envolvido na doutrina da Bíblia. Primeiro, quanto à natureza da união das duas naturezas de Cristo. E segundo, quanto às consequências dessa união. Quem é o Senhor Jesus para você? É só mais um profeta? Ele é só um grande mestre? Ele é só alguém que tem palavras bonitas? É só apenas um ensinador?
ele é um bom homem, ele é alguém preocupado com os pobres. Alguns chamam Jesus até de comunista, né? Dizendo que Jesus tinha tudo em comum e tratam Jesus apenas pensando nesse homem bom, nesse homem dedicado que andou ali nas terras da Galileia e muitas vezes se esquecem de fato quem verdadeiramente ele é. Como eu disse, irmãos, muitas vezes a fé cristã se torna crucial para cada um de nós, a depender de como nós enxergamos o Filho de Deus. Se nós o valorizamos ou o reconhecemos como ele de fato o é. Totalmente Deus, totalmente homem. O Deus encarnado é quem nós adoramos. Aquele que pode se compadecer de nós por causa das nossas fraquezas, mas ao mesmo tempo aquele que nos dá a garantia da nossa salvação. Que mesmo que nós venhamos a tropeçar e a cair, nós temos a garantia de que Jesus Cristo pode se compadecer de nós e Ele pode realmente nos salvar, porque Ele também é Deus. Ao mesmo tempo, nós devemos pensar, se Ele de fato é Deus, Ele é soberano sobre as nossas vidas. Então nós não apenas queremos aplicar os mandamentos de Jesus em nossas vidas, os seus ensinamentos, mas nós queremos que Jesus domine a nossa vida. Ele é soberano sobre tudo aquilo que nós somos e sobre tudo aquilo que nós fazemos. As nossas escolhas precisam ser escolhas segundo a soberania de Jesus. Não só sobre os ensinamentos dele, mas ele tem poder sobre as nossas vidas. Ele tem autoridade sobre nós. Ele nos comprou para si. Nós somos dessa maneira, né? É uma palavra que a gente às vezes não gosta, mas é o que de fato representa o que Cristo fez por nós, né? Nós somos de Cristo os seus escravos, os seus servos, os seus súditos. De tal maneira que nós devemos viver, irmãos, exclusivamente para isso. Para Jesus Cristo, nosso Redentor. Deus homem. É assim que nós precisamos enxergá-lo. É assim que nós precisamos vê-lo. Para a glória do nome dele. Vamos orar mais uma vez, mesmo assentados. E logo após eu já vou passar aqui a palavra para os nossos irmãos da equipe de canto, que vão nos conduzir aí na adoração ao nosso Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos que a graça do Senhor seja sobre nós e que o Senhor nos abençoe, Senhor, nesta manhã, e que a graça do Senhor seja sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ver o Senhor Jesus Cristo tal como Ele é. O Deus encarnado, que tem poder, que tem domínio sobre as nossas vidas, mas que ao mesmo tempo se compadece de nós, tem misericórdia de nós. Assim nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.